Louvo o nome do Senhor por este momento. Agradeço a Deus grandemente por poder fazer essa live. Aleluias. Glorifico a Deus por estarmos aqui mais uma vez. Amém, guerreiro Brunão, guerreiro de fé. Estarmos aí mais uma vez na presença do Senhor para crescer em Cristo, para sermos edificados. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor, vamos buscar a face dEle, porque nós estamos na dependência dEle. Só Ele pode nos edificar, só Ele pode falar aos nossos corações, nós não podemos nada. Então vamos orar na compreensão que é Ele que vai falar aos nossos corações essa noite. Aleluia. Senhor, nós adoramos o Teu santo nome, nós Te louvamos, Jesus Cristo, leão da tribo de Judá. Tu és o alfa, o ômega, o princípio, o fim, o primeiro e o último. Nós Te louvamos porque Tu és torre forte, socorro bem presente na hora da angústia, nesse mundo mau que nós vivemos, neste mundo que é herança do pecado de Adão, com tanta violência, doenças, pandemias, tantas coisas ruins, e o Senhor está nos guardando. O Senhor nos coloca como que em um domo espiritual, uma bolha de proteção, de amor, de misericórdia, de graça. Muito obrigado por esse amor tão tremendo. Muito obrigado pela cruz de Cristo que nos salvou. Muito obrigado por o sacrifício vicário que nos substituiu. Nós que éramos para ir para o inferno, agora vamos para a glória eterna. Nós Te adoramos, nós Te louvamos, nós Te bendizemos em nome de Jesus. Fala conosco essa noite, fala aos nossos corações, nos inunda com a Tua palavra, nos enche da Tua palavra, que possamos Te ouvir, que possamos, Senhor, falar contigo e o Senhor falar aos nossos corações e Te adorar, papai. Edifica nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Oi, tia, você tá bem? Na bênção? Glória a Deus, o pessoal tá aí. Vamos começar aqui nossa palavra, né? Separei nesse momento aqui para a gente falar sobre sermos mais profundos em Cristo. Glória a Deus, eu quero ser mais profundo em Cristo, amados. Eu preciso ser mais profundo em Cristo. E a primeira coisa que eu quero dizer é que eu não sou profundo em Cristo ainda o suficiente. Eu estou buscando, eu quero mais. Apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo, né? Vamos colocar um O maiúsculo porque ele é o cara. É o meu personagem preferido do Novo Testamento. Ele fala que ele ainda não alcançou. Mas, apesar disso, uma coisa ele faz: correr para o alvo, seguir em frente e buscar. Eu também não alcancei, nem você, nós não alcançamos. Nós precisamos ser mais profundos em Cristo. Se nós compreendemos que nós somos um copo que não está cheio, isso é uma forma de Deus entender que nós queremos ser cheios dele, não é arrogância, né? O arrogante fala que já está cheio o suficiente, mas se você tem humildade, você diz: Senhor, me enche porque o meu copo não está cheio, eu estou me esvaziando de mim mesmo para que o Senhor preencha. Glória a Deus. Então, eu ainda não estou mais profundo, eu preciso ir mais, você precisa ir mais. Então, dito isso, podemos começar. Nós precisamos nos aprofundar em Cristo, em Jesus. E quem é Jesus, irmãos? Como que Ele se manifesta para nós hoje? De várias formas espirituais. Ele pode falar com a gente até audível. De vez em quando eu dou um testemunho de algo miraculoso, algo maravilhoso, algo lindo que Deus fez na minha vida. Eu amo dar testemunhos das coisas que o Senhor já me falou pessoalmente. Mas o Senhor fala conosco principalmente, especialmente através da Bíblia Sagrada. Eu vou bater nessa tecla até o dia que eu morrer. É na Escritura. Eu vou te mostrar aqui na Bíblia, eu vou te mostrar por alguns textos que Jesus, Ele é a própria palavra. Não estou falando que Ele é um pedaço de papel, você entenda de forma espiritual. Ele é a palavra. Ele é a palavra. Quando Deus fala, haja luz, o Deus Pai que está no terceiro céu fala, Jesus é essa palavra, o Espírito Santo é aquele que está sobre a face das águas e atua produzindo, né, fazendo a produção da terra, como se fosse o poder executivo, né? Então, João 1:1-5 fala o seguinte: no princípio era o verbo, ou a palavra, o logos, né? No princípio era a palavra, e a palavra ou o verbo estava com Deus,
Pensa bem, quem é a palavra que estava com Deus? Vamos continuar o texto. A palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida era a luz dos homens, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o puderam conter. Nós estamos no versículo 5, pulo para o 14 e fala assim: e o verbo, ou a palavra, se fez carne e andou no meio de nós. E nós o vimos com toda a glória, como a glória do unigênito do Pai. Matamos a charada, conseguimos descobrir aqui quem que é a palavra, que estava com Deus, que a palavra era Deus, ele era a luz dos homens, a palavra por fim veio à terra e caminhou como homem, encarnou, é Jesus Cristo. A palavra é Jesus Cristo, é o próprio Jesus, irmãos, entendam isso com o coração de forma espiritual. Quando você lê aquele pedaço de papel, e se você rasgar a Bíblia, não é sacrilégio não, tá bom? Acontece, se você rasgar para cá, não rasguei a Bíblia no meio, rasguei Jesus, não é sacrilégio. A palavra escrita, porque Deus, desde Moisés, ele aprouve a Deus falar conosco através do escrito, né, da transmissão escrita. Então, quando você lê aquela Bíblia de papel, eu leio 1000 vezes mais no celular do que no papel. Tem várias versões de Bíblia no meu celular, por aplicativo. Quando você lê, é a palavra escrita. Quando você fala ela, entende ela no seu coração, na sua mente, ela vira palavra viva. A Bíblia diz em Hebreus 4:12 que a palavra é viva e eficaz. A palavra é viva, porque Jesus é a própria palavra. E nós temos que comer dessa palavra, nos alimentar dessa palavra, para sermos mais profundos em Cristo. Nos alimentar. Olha que interessante. João 6,51, versículo clássico. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Gente, por que ele coloca essa figura de linguagem? Eu sou o pão vivo, porque é para a gente comer dele. Para a gente comer dessa palavra, para a gente se alimentar dessa palavra. E olha que interessante, a Bíblia mostra em vários versículos, nós vamos falar muito versículo hoje, tá, amados? Nós vamos falar muito texto bíblico aqui, porque Jesus é a própria palavra e nós queremos nos aprofundar. Em vários textos em que Jesus, a palavra de Deus mostra que devemos comer desse pão vivo que desceu do céu, que é Jesus e que ele é a própria palavra, já discernirmos isso aqui no texto bíblico. Olha Apocalipse capítulo 10, no versículo 8, junto comigo. Que legal. Então a voz que eu ouvi do céu, que eu tinha ouvido do céu, tornou a falar comigo, disse João, na ilha de Patmos, e disse: vai, toma o livrinho aberto da mão do anjo, que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Eu fui, pois, ao anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. E ele me disse: toma-o e come-o. Deus sempre dá essa alusão de a gente comer a palavra dele. Isso está em Ezequiel 3:3. Deus também manda Ezequiel comer o rolo, comer a palavra. Jeremias 15:16. Não vou ler os textos, mas se tiver alguém fazendo como estudo, anotando, tá aí os textos para você conferir depois. Então Deus sempre manda a gente comer a palavra. Por fim, João 6,54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Tem a vida eterna. Precisamos comer do Senhor, comer da carne de Cristo, comer desse pão vivo que desceu do céu, que é a própria palavra. Nós devemos estudar a palavra, irmãos, para ter discernimento daquilo que é verdade, porque a Bíblia diz em João 8,32 que conhecereis a verdade vos libertará. Jesus Cristo é a própria verdade, né? João 14,6, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai senão através de mim. Nós temos que discernir a verdade. Como discernir a verdade que é Jesus? Engraçado, né? Jesus é a palavra. No mesmo texto, João 1:1-5, Jesus é a luz. Jesus, né? Ele é tudo pra gente, né? Ele é a verdade. É incrível como que tudo é um funil que converge em Cristo, porque Cristo é tudo em todos, como diz o apóstolo Paulo. Muito lindo. Aleluia. Então nós temos que estudar para discernir a verdade. Discernir a palavra, discernir a verdade. Senão a gente fica como inventos de doutrinas. Irmãos, quantas visões, quantas cosmovisões que existem no mundo, mas se a gente não tiver um discernimento,
na escritura de qual que é a direção, qual que é a verdade, nós ficaremos como que em ventos de doutrina. O meu líder espiritual falou isso. Vem uma pessoa Y, o meu líder espiritual falou isso. Uma outra, o meu líder espiritual falou isso. O padre, o pastor, o líder ali do espiritismo, o líder ali de outra religião. Então, qual é a verdade? Se nós não tivermos discernimento da escritura, nós não vamos poder ter a mínima noção de qual é a verdade, o que a palavra diz. Olha que texto incrível, Efésios 4,14. Efésios 4,14. O objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas teológicas. Olha, crianças levadas por ondas teológicas. Que não sejamos assim, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro. Olha só, a gente tem que ter discernimento, tem que ter noção. E minha família está aí em massa, minhas tias, primas, minha irmã, glória a Deus, gente, Deus abençoe meus jovens aí, minhas ovelhas da igreja. Muito bênção estar com vocês, muita honra para mim, muita honra. Glória a Deus pela vida de vocês, viu? Louvado seja o nome do Senhor. Então nós não podemos ficar como a Bíblia falou agora, em Efésios 4,14, crianças levadas em ventos de doutrina. Eu não quero ouvir, e por isso eu digo assim, nós não podemos ser religiosos. O religioso, ele tem um dogma fechado. E ainda que você provar na Escritura que a direção é outra, que o Senhor fala outra coisa, não vai mudar, porque você tem uma barreira, você tem uma fortaleza sobre a sua mente, que é a sua religião, ou vamos chamar de religiosidade. Então, eu mesmo sou muito aberto para aquilo que a Bíblia diz. Eu trocava uma figurinha com um amigo meu que é adventista, amado da minha alma, filho da minha mãe espiritual, ele é adventista, e a gente foi trocar uma figurinha, porque ele, essa linha, ela não crê no inferno, e aí eu falei, cara, eu estou pronto, vamos sentar, eu estou preparado para conversar com você, para te dar argumentos, textos bíblicos, mas eu estou preparado para acreditar que o inferno não existe, porque eu sempre acreditei. Eu vou mais longe, algumas pessoas aqui sabem, eu tive uma revelação muito grande sobre o inferno. Assim mesmo, eu estou preparado para você, porque se você me provar na Bíblia, eu vou jogar fora tudo que eu acho que eu sei, e eu vou jogar fora a revelação que eu tive. Eu vou concluir que não foi Deus que me deu, porque a Bíblia diz que o diabo se disfarça de anjo de luz. Eu vou tomar alguma conclusão que não foi Deus que me revelou. Aquela minha primeira revelação sobre o inferno, que foi uma revelação que eu tive na minha conversão. E ele não conseguiu, mas a gente trocou figurinha e foi muito produtivo, foi muito bom para nós dois. Eu cresci, ele cresceu, foi muito bom, mas eu entrei aberto, eu estou pronto para mudar de opinião, eu estou pronto para parar de acreditar em tudo que eu acreditei. Abre a Bíblia, mostra para mim, eu quero comer. Passou despercebido dos meus olhos, nos meus estudos, eu não vi o que você vai me mostrar hoje, Então é assim que a gente tem que ir para a Escritura, preparados para ser moldados, preparados para ser transformados, como os bereanos. Os bereanos eram muito nobres, porque eles estudavam as Escrituras em tudo que era pregado para eles na época de Jesus, dos apóstolos. Então eles não saíam crendo loucamente ou sendo incrédulos totalmente. Eles estudavam. Está lá em Atos 17:10. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. Os bereanos, depois você vai lá ler o contexto todo, os bereanos são top, porque eles conferiam nas Escrituras, eles se aprofundavam para ver, puxa, esse pessoal está pregando que o Messias, tão esperado pelos profetas, toda a Bíblia no Antigo Testamento prediz a vinda do Messias, e eles estão dizendo que o Messias, o Mashiach, é Jesus, o carpinteiro? Vamos ver por que é Jesus o carpinteiro. E aí eles ensinam direitinho que tudo que foi prometido está sendo cumprido ali. E ele, com grandes milagres e maravilhas, vai provando a verdade. Muito intenso, e assim que a gente tem que ser. Seja um bereano, seja como os bereanos. Amém? E glória a Deus. Então, a importância de se aprofundar, de estudar,
de se capacitar, de fazer cursos, de fazer seminário, Todos nós, cara, o seminário, eu quero falar sobre isso. O seminário, ele é para todos os cristãos. Ele não é para algum que, eu vou ser pastor, não é, cara. Não, o seminário, ele é para todo mundo que acredita que Deus existe e que Jesus Cristo é o Filho dele que morreu na cruz. Ponto final. Essa pessoa é a pessoa que deveria estar na sala de seminário para aprender. Ele serve para você aprofundar com grandes mestres, cada um super especialista em cada área. Aquele é especialista em casamento e vida familiar cristã. O cara estudou 40 anos naquilo. O outro é especialista em pneumatologia, estudo do Espírito Santo. Ele vai pegar tudo sobre o Espírito Santo no Antigo Testamento, como que ele atuava. É muito diferente da sua atuação no Novo Testamento. Não é mais em reis, profetas e sacerdotes. Ele só vinha sobre o homem, saía, agora ele habita em nós. Então o especialista, ele vai ensinar muito sobre aquela área. O outro é especialista em Cristo, aquele que cura, e ele flui nos dons de cura. Então, como é intenso você aprender com mestres especialistas, experimentados, moldados, forjados, trabalhados em cada área. É surreal. Deveríamos dar mais valor ao estudo, ao aprofundamento, né? Antigamente, o pastor, o líder espiritual, o pastor especificamente, ele era um generalista em tudo. Ele era muito sábio, muito inteligente. Ele estudava a fundo a teologia, então era um especialista em teologia, mas um generalista em meio ambiente, em política, em sociologia, em psicologia. Muito importante a psicologia. Minha prima está aí, psicóloga profissional. O canal dela é top, né? Manda aí, Liliane, qual que é o seu canal mesmo? Eu não lembrei de cor aqui agora. Manda aí, o canal dele é top. Então, assim, você acompanhar, você cresce muito. Como é importante para a gente ter conhecimento de várias áreas, ter mais amplitude no nosso conhecimento. E hoje não é assim mais. Hoje o líder, o pastor, às vezes ele sabe só aquilo. Deveríamos ser mais amplos, aprender mais, crescer mais, nos abrir para um aprendizado mais profundo, né? As faculdades antigamente, gente, Harvard, Oxford, aqui ó, plenamente com Liliane, vai lá, se inscreve, compartilha pra galera, né? Depois, quando eu postar isso aqui no meu canal, que eu vou postar essa live, vou colocar aqui em cima, plenamente com Liliane. É show, é top. Como nós precisamos cuidar da mente, a alma é o principal campo de guerra que Satanás tenta nos destruir. Se a gente estiver forte na alma, o pastor Márcio Valadão mandou para os pastores de todas as igrejas da Lagoinha um estudo gigante sobre psicologia e cuidado mental. Então, olha, o pastor Márcio Valadão. Então, vamos ter muita consciência nessa área, vamos buscar nessa área, tá? Então, as faculdades, Harvard, Oxford, Yale, tudo foi criado pelo quê? Por teólogos. Teólogos, gente. Depois é que as faculdades se tornaram 120% ateias. As faculdades hoje é escárnio se você falar de Jesus. Cara, você vai preso. Você, o que você está falando de Jesus dentro de uma faculdade? Nós estamos estudando coisas científicas, coisas sérias. Como que você levanta um assunto desse? Então, isso aconteceu depois, porque a gente, o cristão, ele abriu mão da intelectualidade. Ele abriu mão. Ficamos só na área da fé e do sobrenatural. Então nós perdemos o toque, o ponto de contato com a sociedade. Os grandes evangelistas e missionários americanos, eles vieram com ideias de implantar, em vez de igrejas, faculdades. E dentro das faculdades implantar o pensamento e a cosmovisão cristã, de modo tal que as pessoas iriam crescer com cultura, inteligência e vida cristã. O cristão que iria sair daquela faculdade seria um advogado, seria um engenheiro, um médico, seria pessoas de quilate, pessoas respeitadas na sociedade. As pessoas iriam ver, uau, o que o cristão é, uau! Mas não, a gente perdeu as faculdades, perdeu tudo, abriu mão de tudo. Na nossa caixinha evangelical, evangeliquez, na caixinha nossa religiosa, de que a ciência e a fé não se comungam, e elas são totalmente
entrelaçadas, totalmente. Nós perdemos isso. Estava estudando um cara que eu não vou conseguir falar nem o nome da profissão do cara. O cara, ele estuda a matéria, estuda partículas, não sei o quê. O cara é um cientista de alto quilate. E ele é cristão. Eu não consegui nem ler os estudos dele. É muito sinistro. Tentei aprender ali um pouquinho, né, como foi a criação do mundo, por que os prótons e os átomos foram formados ali em Gênesis, por que a água existiu antes das coisas. Então você vê caras, lindo demais você ver pessoas assim, lindo demais essas pessoas que Deus levantou. Então nós temos que abrir a nossa mente para voltar a sermos mão de Deus aqui na terra, buscarmos, né? A pessoa que é especialista em medicina tem que ser um médico que vai proclamar Jesus onde ele estiver, vai ser respeitado. O cara que é engenheiro, o pastor, não importa a profissão. Todos nós temos a função de sermos luz e sermos sal na terra. E se a gente não se aprofundar em Cristo, nós não vamos conseguir. Se a gente não abrir nossa mente para o aprendizado, para o crescimento, ficar na zona de conforto, nós não vamos conseguir. Então eu deixo isso para vocês. Faça seminário, estude. Não é para virar pastor, isso é falácia. É para você virar cristão, é para você se aprofundar em Jesus Cristo, no leão da tribo de Judá, no Deus Altíssimo, para você conhecer Jesus, conhecer o seu propósito para o qual você foi criado aqui na terra. Lá no seminário, Deus vai falar com você. Ele vai te revelar o propósito para o qual Ele te criou. Só isso que eu te falo. Todo mundo. Nos 2 primeiros seminários que eu fiz, eu vi senhorinhas. Eu vi pessoas em potencial de ser pastor mesmo, mas eu vi senhorinhas. Eu vi pessoas de todas as classes. Isso é lindo. Infelizmente é um disparate que só tinha... num deles tinha 40 pessoas na sala, no outro seminário tinha 150 pessoas na sala. Um disparate. Só isso. Naquele semestre era para entrar 150 mil pessoas, 150 mil cristãos. No mínimo. E só tinha 150 unidades, 150 pessoas. É surreal. O cristão tem que abrir a sua mente. Então, nós temos que entender que o estudo da palavra, o aprofundamento é algo maravilhoso, né? Isso é grandioso desde o passado, desde a igreja primitiva. Você se lembra que nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, cada um falou para um público específico. Mateus, ele escreve para os judeus, por isso que ele traz sempre passagens do Antigo Testamento provadas no Novo, né? Essa profecia foi dito aqui e se cumpriu aqui. Já Marcos, ele fala com os romanos, João fala com os gentios e sobre salvação para todos, e Lucas, o médico, e aqui que eu queria chegar, Lucas, o médico, fala com os gregos, e os gregos eram os homens de alta classe, a grande filosofia grega, na época que Jesus veio, na época da igreja primitiva. Os grandes, inteligentíssimos filósofos, né, de alto quilate, os gregos, e Lucas fala com eles. Ele converteu, graças a Lucas, as pessoas de alto quilate, de alta classe se converteram. Inclusive, em Bereia, muitas mulheres gregas de alto padrão, de alta classe. Por que isso é tão importante? Porque o cristianismo, segundo a história, ele foi considerado pelos gregos inteligentes como uma religião de gentinha pequena, de mulherzinhas sem valor, porque é como se fosse apenas um braço do judaísmo e não foi valorizado. É gentinha pequena, burra, até porque eles eram gnósticos, e o gnosticismo crê que a inteligência e a sabedoria é que te leva à salvação, é o gnosticismo, então bate muito de frente com o cristianismo, né? Não vou entrar em detalhes do gnosticismo, não é o momento, mas eles não criam. E aí vem Lucas, o médico, e a Bíblia inteira no Novo Testamento, ela é escrita em grego koiné, que é um grego igual falado, é um grego muito simples, é como se fosse um mineiro falando muito mineiro. Uai, por que nós não vai e pega esse ônibus aqui que vai lá Savassi? É tipo um mineiro, falando tudo embolado, quebrado, cortado. Esse é o grego koiné. E a Bíblia, todo o Novo Testamento, foi escrita nesse grego fraco, a não ser Mateus, que tem os teólogos que discutem que foi em hebraico, mas não importa. Lucas escreveu em grego clássico, praticamente. Foi um grego erudito, porque ele era um erudito. E quando Lucas escreve o Evangelho de Jesus nesses padrões,
e depois Atos dos Apóstolos, que é a continuação do Evangelho segundo Lucas, explodiu. Aquilo foi um baque. Peraí, o médico é cristão? É um dos discípulos diretos de Jesus? Não andou com Jesus, mas andou com os apóstolos. Pois é, ele é médico, ele é mais do que você, tá bom? Ele é médico, né? É alta classe mesmo naquela época, até hoje, né? Então, graças a esse erudito, milhões de pessoas de alto calibre, de alto quilate se converteram. E isso virou uma bola de neve. E aí foram convertendo também pessoas de alto quilate, pessoas, né, de alta classe e também os mais humildes. Glória a Deus, tudo igual. Mas só para você entender o quanto que é importante, né? Então, eu vejo falta de incentivo a seminários. Eu vejo muita falta de incentivo. Não estou falando da igreja que eu estou hoje congregando, não é. Estou falando do Brasil, eu estou falando da igreja brasileira. Eu vejo uma grande falta de incentivo, né? Eu já ouvi pessoalmente, numa igreja X que eu fui, o pastor falando, olha aí, você quer fazer seminário, falou com uma das ovelhas dele que fazia seminário. Ele falou, aí, você fica perdendo seu tempo fazendo seminário, você tem que fazer isso e aquilo, multiplicar célula, tal. E meu coração partiu no meio, sabe? Partiu no meio. Porque o pastor que estava falando, ele fez seminário, né? E aí ele se capacitou para estar ali. E não quer que o outro faça seminário. Não quer que o outro cresça. E isso atinge as ovelhas. Se o líder dá uma direção, ele causa grande influência no rebanho, grande influência. E aí o irmão vai lá e está fazendo seminário. Vem as outras pessoas e fala, lá, o que quer aparecer, o que quer ser melhor que todo mundo. Cara, você acredita que existe demais essa mentalidade? E ela vem da liderança. É culpa sempre da liderança, sempre da liderança. É a liderança que ensina. É o pastor que está ali para pastorear o rebanho, ensinar. E como isso não é difundido, como isso não é incentivado, causa um reflexo ruim, porque se o pastor ele é negativista com relação a você estudar e se aprofundar, ou ele é neutro, matou, ele é neutro. Então, infelizmente, fica esse vou chamar de preconceito, porque eu não tenho outra palavra, né? Preconceito sobre estudar as escrituras, preconceito sobre conhecer a pessoa de Deus, né? Então é engraçado, a pessoa ela investe tempo, né, numa faculdade, né, e glória a Deus por isso, e tem que investir mesmo, tem que fazer faculdade mesmo, mas não investe tempo em fazer um seminário, não investe tempo. Deus não é a coisa mais importante do universo para você? Não é o ser mais importante? Não é o tudo na sua vida? Então deveria ser na prática, não só na palavra, né? E estudar a sua palavra, estudar a Bíblia, estudar as Escrituras, se aprofundar, deveria ser um foco, deveria ser um alvo, deveria ser um alicerce. Eu quero que você coloque isso hoje no seu coração. Não importa, estamos na pandemia, não importa, não tenho dinheiro, calma, não importa, não tenho tempo, calma, não importa. Coloque isso como alvo, como foco, ore a Deus, peça a Deus, Senhor, eu quero me aprofundar, eu quero conhecer, eu quero crescer, eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer o meu propósito de vida, por que eu fui construído, por que eu fui gerado no ventre da minha mãe, o Senhor me viu no ventre dela e já me deu um propósito, qual é ele? Eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer as suas escrituras, eu quero comer essa palavra. Coloque isso como foco, como alvo, ore e Deus vai fazer. Não importa se você não tem tempo, Deus vai dar um jeito na sua vida, vai virar tudo de cabeça para baixo, você vai ter tempo. Não tenho dinheiro, Deus vai fazer, vai acontecer, vai gerar, vai ter dinheiro. Não tenho, sei lá o que você não tem, Deus vai fazer você ter. A condição, o meio de transporte, não vai ter desculpa. Deus vai dar. A pandemia vai passar também, vai dar, tem jeito, beleza? Então a gente tem que buscar ao Senhor, investir tempo de qualidade em buscar mais o Senhor. O estudo, né, do seminário, falando ainda dele, como eu já disse, não é só para ministerial, é para todo e qualquer humano que crê em Deus e em Jesus Cristo, para aprender e para crescer, mas também é assim ministerialmente. Também é, como eu disse, para você compreender o chamado na sua vida, para o que você foi construído, para gerar frutos e frutos que durem para sempre, disse Jesus, que Ele quer de nós.
né? A gente tem que ter o cuidado com o clericalismo. O clericalismo é a ideia do clero. Então, eu não sou pastor, eu não sou mestre, eu não sou apóstolo, eu não sou nenhum dos 5 dons ministeriais. Eu sou ovelha. Não tem isso. No reino de Deus não tem isso. Todos nós, ao mesmo tempo, somos ovelhas. Eu sou ovelha, os pastores são ovelha de outros pastores. Todos nós somos ovelhinhas de Jesus, do rebanho dele. Temos líderes cuidando da gente, pastores pastoreando a gente. Então, todos nós somos ovelhas. Mas nós somos chamados. Todos nós. A Bíblia diz que o Senhor levantou um reino sacerdotal. Em 1 Pedro 2,9 diz que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade peculiar de Deus, adquiridos para anunciar as virtudes daquele que nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes não éramos povo, agora somos povo de Deus, né? Então, chamados para servir, chamados para ser do Senhor, chamados para cumprir um propósito. E você tem que compreender qual é o seu ministério. O seu chamado é adorar a Deus, é ser filho, e o seu ministério é aquilo que Deus quer cumprir na sua vida. Você vai descobrir quando você buscar. Você quer saber? Busca. Olha o texto dos mais lindos que eu acho na Bíblia, Isaías 45:15. Verdadeiramente, nosso Deus é um Deus que se esconde. Que se esconde. Por que ele se esconde? Para ser buscado. Para ser buscado. Para ser buscado. Jeremias 29, no versículo 11, fala assim: eu que sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me buscareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração, e eu me farei achado de vós, para mudar a vossa sorte. Então você está vendo como é que Deus vai trabalhando nessa de você buscá-lo. Eu quero ser achado, eu quero ser achado, eu quero ser encontrado. Me busca de todo o coração. É de todo o coração, não é de qualquer jeito, é de todo o coração. E aí eu vou te revelar quem você é. Por isso que Jesus fala com Pedro: Pedro, quem dizem que eu sou por aí? Dizem que é um profeta, dizem que é não sei quem. E quem que você diz que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí, quando Pedro descobre, entende quem Jesus é, e até Jesus fala: não foi carne e sangue que te revelou isso, foi Deus o Pai que te revelou isso, foi o Espírito Santo, né? E aí Jesus fala: pois eu digo para você, como você disse que eu sou o Messias, eu sou o Filho de Deus vivo, acertou. Então, agora eu digo para você, tu és Petrus. Ele deu um ministério para Pedro ali. Quando, não quero entrar muito nisso, mas Petro significa pequeno fragmento de rocha no grego. E ele fala sobre esse pequeno fragmento de pedra, você, tu és Petro, e sobre mim, a rocha grande, eu edificaria a minha igreja. Não quero entrar muito nisso, mas Jesus deu um ministério. Falou: Pedro, deixa eu te mostrar quem você é. Você descobriu quem eu sou? Acertou. Porque nós vamos descobrir quem nós somos, não é olhando para dentro de nós, é olhando para o Criador. Ele tem um manual. Quem que sabe tudo sobre a Samsung? O dono da Samsung. Quem que sabe tudo sobre a Apple? O criador da Apple. Então é o criador que é o maior guia, o que sabe tudo sobre aquele aparelho de celular, né? E conosco é igual. Quem sabe tudo sobre a gente não vai ser olhando para dentro de você. Um celular nunca se abriu a si mesmo para olhar lá dentro de si mesmo e ver as configurações. Não. Foi o dono da Samsung que programou. E qualquer dúvida que a gente tem, dúvida grande demais, a gente vai mandar lá na Samsung. Eu levei meu tablet na Samsung esses dias para trás. Deu um bizu, não tinha jeito, só eles. Né? Então, é Deus, é o Senhor que sabe o seu propósito. Nós devemos nos alimentar, crescer, buscar alimento sólido, né? Não leite espiritual. Olha aqui, 1 Coríntios 3, versículo 2. Leite vos dei por alimento e não comida sólida, porque não a podíeis suportar, nem ainda agora podem suportar. Eita! Hebreus 5,12. Apesar de que a essa altura já devesseis ser mestres, ainda não estáis precisando de que alguém vos instrua. Ainda estão precisando de que alguém vos instrua mais que uma vez, quanto aos princípios elementares da palavra, o básico. Vocês voltaram a necessitar de leite, quando já deveriam estar recebendo alimento sólido. Pesado, né? Nossa! Que soco! Muito pesado esse texto.
muito forte. Já deveríamos ser mestres, meu Deus, meu Deus. Outra coisa que a falta de aprofundar, a falta de estudo nos leva a, como eu já falei sobre ventos de doutrinas, né? Tudo que você ouve, você vai acreditando, porque de onde que você vai tirar? Né? Eu vou te dar um exemplo, e eu quero tentar ser não citar nomes, não citar nada. Eu fui em um local, em um evento que ia falar de Deus e tinha a Bíblia. Só vou ficar até aqui. E aí a pessoa que estava, o arauto, que estava com a Bíblia e falando a palavra de Deus, pegou um texto e que por acaso eu sei ele inteiro de cor. E ele começou a falar o texto. Começou a falar, e naquela cultura ninguém tem Bíblia, só ouve. E aí ele está falando, e aí na hora que ele falou um negócio que na cultura dele eles não têm, ele pulou o texto. Ele deu uma olhadinha assim, ele estava com a Bíblia lendo, ele deu uma olhadinha, voltou e pulou 4 versículos e continuou lá embaixo. Eu dei um pulo, opa! Peraí, ele pulou o mais importante. Ele pulou a área dos dons espirituais fortes. E ninguém percebeu. Passou batido, todo mundo. É isso aí. E ninguém viu, porque não tinha um conhecimento prévio da Bíblia, não estava com a Bíblia na mão, não tinham, enfim. Então, nós temos que ter discernimento. E o cara, infelizmente, pregou algo errado. Nós temos que ter discernimento da Escritura. Né? Algo que eu até mandei no meu canal, né? Foi algumas frases de efeito que as pessoas acham que é texto bíblico, mas não é. A gente tem que ter conteúdo, tem que ter conhecimento da palavra para discernir. Olha aí. Alguns dizem, né? Nenhuma folha cai se não for da vontade de Deus. Que legal! Mas não está na Bíblia, nada a ver. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Essa você já ouviu, não já? Só que não está na Bíblia. O diabo veio para roubar, matar e destruir. Essa aqui pegou até crente velho, pegou até gente que está aí o tempão. Não é o diabo. O que acontece? O diabo, obviamente o diabo quer roubar, matar e destruir. A minha irmã falando, precisamos ser como os bereanos. Minha mãe está aí, minha irmã, minha família está toda em peso, glória a Deus. Vocês são lindos demais, bênção, né? O diabo ele veio para roubar, matar e destruir. Lógico, óbvio. É ele que inspira o homem a fazer isso. Mas esse texto não está falando de Satanás. Ele está falando dos fariseus hipócritas, ele está falando de pastores mercenários que entram pela porta errada para roubar as ovelhas. Ponto final. Exegética do texto. O que o texto está falando na verdade? Que é João 10:10, né? Não é o diabo veio roubar, matar e destruir, é o ladrão. Aí você tem que ver o contexto. Outro, o dinheiro é a raiz de todos os males. Errado, é o amor ao dinheiro. Faça a sua parte, eu te ajudarei. Essa é linda, né? Só que também não tem na Bíblia. Não tem. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Nada a ver, não tem na Bíblia. Em meu preferido, Mateus 2, 1-2, né? E até o versículo 11, mas eu não vou ler tudo. Vou falar rapidamente. Só quero trazer a sua memória, né? Algo tão lindo que a gente gosta tanto, que é o menino Jesus, aquele recém-nascido, na manjedoura, com o papai, com a mamãe, né? José e Maria do lado, ali na manjedoura, num local aberto, pobrezinho, né? Igual aquela música, pobrezinho, nasceu em Belém, estava lá, pobrezinho, tadinho, naquela manjedoura. E aí vem os 3 reis magos e trazem ouro, incenso e mirra, né? E isso é tão representado nos presépios, a gente vê, né? Tanto em igrejas evangélicas, católicas, né? Presbiteriana usa muito, enfim, está na cultura do Brasil. E já está rachando ali, ó, o Bruno já está rachando os bicos, né? Vamos ler o texto? Vamos ler o texto? Mateus 2, 1-2. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Pula para o 11, não vou ler tudo não. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, lhe ofereceram dádivas, ouro, mirra e incenso. Ouro, mirra e incenso. Cara, olha o texto. Você leu? Você ouviu? Você leu aí? Ouro, mirra e incenso.
São quantos reis? São quantos reis? Não fala que é 3. Uns o quê? Magos. Não são 3. Não são reis. Os nomes deles não são... Eles falam que é Beltazar, Belchior. Alguém sabe? Não lembro. Beltazar, Belchior e Gaspar, né? Baltazar, Belchior e Gaspar. Não são também, né? O menino que é representado por um recém-nascido não necessariamente é um recém-nascido. Quando eu leio o texto bíblico, eu tento ler tirando tudo, qualquer venda que pode me atrapalhar da cultura, de qualquer coisa. E eu vejo na minha mente a Maria segurando a mão de um rapazinho, de um menininho. Por quê? Herodes mandou matar todos até 2 anos. Então pode ser de qualquer idade, o texto não fala. E ainda digo mais, ele fala no versículo 11 que acharam o menino. Não fala o nenenzinho, o bebê de colo. Não especifica, é o menino. Engraçado. A forma como foi tratado ele. E com Maria, nem o pai estava lá naquele momento. E aí abriram os tesouros. E outra coisa, pobrezinho? Não. Eles estavam numa casa, entrando na casa. Então também não é um local a céu aberto, no frio, como sempre aparece, né, nos presépios. Se fosse uma casa mais humilde, a desculpa é simples. É porque era época de recenseamento. E o recenseamento, todo mundo ia ali para aquela região. E não tinha mais local nas estalagens, tudo ocupado. Então se ele ficou no local pior, não é falta de dinheiro, porque José tinha um ótimo emprego na sua época, um ótimo emprego, né? E esse não era o problema. Então nós temos que ter discernimento. Eu falei de algumas passagens básicas, não tem muito problema, mas tem umas que são perigosas, muito perigosas, né? Essas não causam muita dor, não. Realmente tiram a verdade, tem umas que, né? Mas o problema é igual uma vez um certo líder aí religioso falou: Deus criou os animais e depois colocou os espíritos dos animais nos homens. Credo! Falou desse jeito. E aí a igreja parou um pouco, alguns assustaram, alguns... E aí ele falou: agora que a igreja dá glória! E todo mundo deu glória! Eu, pelo amor de Deus! Que é isso, cara? Que é isso? Né? Então a gente tem que ter discernimento. A teologia liberal, ela vem matando, ela vem para destruir. Já tomou a Europa está fria, está gelada. Onde tem igreja é teologia liberal. Então a teologia liberal, ela vem para... Eu deveria ter pegado a frase-chave do grande mestre teólogo deles, que fala, enfim, eu não vou lembrar, mas ela fala que é um Jesus sem cruz, que não derramou sangue, não teve cruz, para um homem que não tem pecado, tentando salvar ele de um inferno que não existe, não há inferno. Então tenta tirar tudo da Bíblia, desmistificar tudo. Te dou 2 exemplos rápidos, só para você entender o que é teologia liberal. E ela vem matando. Por exemplo, Discovery Channel. Passou aí uma época, ou foi National Geographic. Algum lugar desses aí chique aí, uns canal top, sobre desmistificando a Bíblia. Foram os teólogos liberais, né? E aí eles vieram quebrando. O Mar Morto não foi aberto por milagre, né? É um vento que sopra 2 vezes por ano e não é fundo. Lá o mar é rasinho. Mentira, é profundo. Só você olhar na arqueologia, na geografia, no que o texto bíblico diz, é profundo. E aí é pouca água e o vento sopra e abre. Que nada disso. E aí eles pregam esse monte de baboseira. O outro é falando que não houve milagre na multiplicação dos pães e dos peixes. Quando o menino vem com 5 pães e 3 peixinhos, não é isso? As pessoas se solidarizam, e na cultura de época todo mundo tinha bolsos dentro da roupa, e realmente é costume levar uns peixes secos, carne seca, algumas coisas dentro desses bolsos, mas não foi isso que aconteceu. A Bíblia diz que foi milagre da multiplicação. Lê o texto com cuidado e devagar para você ver. E aí ele fala que por causa que o menino fez isso, todo mundo se solidarizou e todo mundo deu seus peixinhos, por isso que teve tanta comida. E que o milagre não seria tão bom mesmo é mudar a mente da população. Então o cara vem cheio de argumento, cara. Vem cheio de argumento. E nós temos que ter entendimento da Escritura para não cair em ventos de doutrina. Nós devemos buscar a palavra, primeiramente por nós mesmos, ler a Bíblia, buscar entendimento, buscar revelação por nós mesmos, mas buscar mestres, como eu falei, de fazer uma teologia, fazer um seminário, buscar mestres
A Bíblia diz em Efésios 4:11, assim ele designou alguns para apóstolos, outros para mestres, profetas, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres. Deus criou os mestres. Ele errou? Será que Deus errou? Né? Então, se Deus criou, nós temos que absorver deles. Né? A teologia foi feita, um grande teólogo, Alistair McGrath, ele fala que a teologia foi feita para que a gente não caia no perigo de construir a roda em todas as gerações, a criação da roda de novo. Então toda geração você começa do zero. Nós temos uma compilação, irmãos, só de Novo Testamento. A Bíblia é estudada há 4, 5 mil anos. Vamos falar só de Novo Testamento? 2.000 anos. Nós temos 2.000 anos de grandes teólogos estudando a Bíblia. Olha quanto material que a gente tem. Dá para você ler 2.000 anos de estudo? Se fosse uma pessoa por geração, era 2.000 anos. Multiplica por 1 milhão de bons cristãos. 1 milhão de bons cristãos por geração. Quanto que é 1 milhão vezes 2.000? Você entendeu o cálculo? É 2 bilhões, né? Então são 2 bilhões de anos de compilação de conhecimento, de estudo e de revelação divina. Revelação divina que foi computada no papel. Está ali para você ler os livros desses grandes teólogos, está ali para você ler comentários, bíblias de estudo, grandes coisas, grandes materiais. E a gente não valoriza. A pessoa vai lá, vou entrar no meu quarto, Deus vai me revelar tudo. Pegou texto sem contexto. Entra no teu quarto e vai ter com Deus que está em secreto, Deus que está em secreto te ouvirá. Esse texto é para intimidade, vida com Deus, relacionamento, gerar filhos espirituais. Não é para revelação bíblica. Deus vai te dar revelação bíblica. Vai sim, aleluia, glória a Deus. Mas nós temos que aprender com os mestres. Foi Deus que instituiu isso. Foi Deus. E eu te pergunto, se você quiser fazer medicina, por acaso você vai pegar umas pessoas, uns corpos mortos e vai abrir a barriga e vai ver o que tem lá dentro e vai começar do zero? O que é isso aqui? O que será que faz? Deixa eu jogar sal, deixa eu jogar cloro. O que é isso aqui? Não. Eu tenho certeza que você vai fazer um curso de medicina. Você vai pegar pessoas experimentadíssimas, estudiosas, que já tem... A medicina está avançada. Vai pegar todo esse avanço e aprender com os melhores. Se você quer aprender sobre mecânica automotiva, você vai comprar um carro velho, vai abrir o motor, o que é isso aqui? O que isso aqui faz? Deixa eu acelerar. Esse cabo aqui. Como que acontece as coisas dentro do carro? Você vai partir do zero? Você vai fazer um curso de mecânica, é claro. Então, em todas as áreas, isso é óbvio. Chega na área mais importante do universo, que é a área do conhecimento escriturístico, a gente acha que é diferente. Você vai entrar num quarto e Deus vai te dar tudo. Não vale. Não vale. Deus instituiu mestres. Deixa eu ver se eu trouxe o texto que eu quero, senão eu falo ele aqui. Atos 8, 26 a 39. Não vou ler tudo. É Filipe com o etíope eunuco, que estava andando, né, e lendo a Bíblia. Olha o que aconteceu. E correndo Filipe ouviu que ele lia o profeta Isaías e disse: você entende o que você lê? E ele disse, o eunuco: como poderei entender se alguém não me ensinar? Como que eu vou poder entender se alguém não me ensinar? Os profetas é muito complexo. Você tem que ter um embasamento maior. E rogou a Filipe, ele pediu a Filipe que subisse com ele e se assentasse. O eunuco é o cara. Ele pediu, falou: como que eu vou entender se ninguém me ensinar? Vem cá, preciso de um mestre. Daqui a pouco, ele mesmo fala: eis água, o que impede de me batizar? Eis água. Ele, nossa, esse eunuco é o cara. Então você está vendo o entendimento, o conhecimento que a gente tem aqui. Como eu posso entender se não tem ninguém para me ensinar? Precisamos de mestres, precisamos aprender, precisamos. Eu vi e vejo grandes homens com potencial, irmãos. Pessoas com muito potencial ministerial, mas que não se preparam, que não leem a palavra, que não leem a escritura, que não estão buscando. E isso é triste, porque Deus ele vai colocar na sua mão aquilo que você está preparado. Senão o que Deus vai te dar vai ser pequenininho. Ele queria fazer grandes coisas comigo e com você, grandes coisas, mas se a gente não se preparar, vamos ficar no raso. Olha o texto que eu vou ler, Mateus 25:15. E a um deu 5 talentos, a outro 2 talentos, a outro 1 talento. Para tudo. Pegamos Deus. Ele pecou. Ele fez acepção de pessoas. Vocês viram o texto? Aqui. Aí pior é você pegar só essa parte que eu falei isso e joga no YouTube, né? Eu tô acabado, me matou. Né? Não tá parecendo que Deus
ele fez acepção? Por que deu 5 para um, 2 para o outro e 1 para o outro? Por que isso? Vamos continuar lendo o texto? Ele deu 5 talentos para um, para outro deu 2, para outro deu 1 talento, a cada um conforme a sua capacidade pessoal. Conforme a sua capacidade. A Bíblia diz em 1 Coríntios 10:13 que ele não nos dá algo que não podemos suportar. Não nos dá algo que não podemos suportar. Então ele dá conforme a nossa capacidade. Capacidade fala de preparo, né? Ninguém nasce capaz. Ninguém nasce sabendo muito, tendo conhecimento, sabedoria e experiência. Não, isso é com o tempo, com o estudo, com o aprendizado e com a vivência. Então, está vendo esse texto? Ele vai dar mais. Nós vamos fazer grandes obras, dar mais frutos, conforme o nosso preparo. A grande limitação para a gente crescer e cumprir os grandes propósitos de Deus na nossa vida não é Deus. Ele é perfeito, Ele é soberano, Ele é o máximo, Ele faz tudo. Com certeza, a limitação somos nós, sou eu sou o limitante, eu e você. O tanto que a gente se aprofunda, o tanto que a gente busca. Entenda isso como o oleiro. Ezequiel fala que, né, Deus é o oleiro, nós somos o barro. Então, você já viu uma olaria? Tem tipo um acelerador, fica lá embaixo do pé, tipo máquina de costura, e o oleiro ele acelera e o barro gira mais rápido enquanto ele vai modelando com as mãos. Não sei se vocês já viram. E Deus é o oleiro, nós somos o barro. Ele está apertando aquele acelerador. Lembre-se, é a panturrilha de Deus. É a panturrilha de Deus. Eu aposto que ele pega o leg press todinho, velho. Eu aposto que ele pega muito peso, velho. Então, brincadeiras à parte, é a panturrilha de Deus que está ali. E eu te pergunto, em que velocidade você acha que ele pode acelerar? Né? Se você estudar um pouquinho sobre oleiro e barro, se o barro estiver imaturo, molhado, novo, você apertar o acelerador muito rápido, ele vai girar muito rápido e o barro vai se desfazer, vai se decompor. Mas se o barro já está mais compactado, maduro, se ele está mais forte, dá para acelerar com mais velocidade e trabalhar muito mais. Deus vai trabalhar com muito mais força e velocidade na nossa vida, conforme a nossa maturidade, o grau de preparação, de maturidade que esse barro é na mão de Deus. Né? Cara, eu vou te dar outra ilustração: exército. Não tem soldado, capitão, major, coronel. E para quem que são as grandes obras? Para quem são? É para os de maior patente. Não é para aparecer para o homem, não é para ter posição. Tudo é para Deus. Seja humildade, nós estamos falando de humildade. Mas essas posições, elas falam daquilo que Deus vai colocar na sua mão para você fazer. Né? Para um soldado raso, para o cabo, ele vai pegar o gatinho, vai lá, pega o gato na árvore. Para o coronel, vai entrar na favela e fazer acontecer. Então a obra é muito maior, conforme o grau de capacitação. Por que você acha que o apóstolo Paulo, o grande capacitado, Gente, o apóstolo Paulo foi um erudito, o apóstolo Paulo foi um fariseu. Ele diz que muito mais avançado do que os outros da sua idade, da sua época. Ele era zeloso demais. Com quantos anos? 8 ou 10 anos ele já sabia o Pentateuco inteiro. De cor. Quase milhares de páginas, de cor. Então o cara estudado. Onde que Deus levou ele? Longe, ganhando as nações, plantando igreja no mundo todo. E onde que usou o outro lá, fulaninho? Menos, muito menos. Por quê? Preparação. O grau de preparo. Então, irmãos, infelizmente é um disparate a gente não estudar. É um disparate a gente não se aprofundar na palavra. O fedorento do sem dente, do careca do diabo, ele está vencendo bastante. Infelizmente, tem que amargar essa derrota. Porque, cara, um ateu, uma pessoa que está longe de Deus, está tão incrédula, me falou: por que tem tanto cristão e o mundo não melhora? O Brasil é cheião de cristão e não melhora. Eu falei: cara, é porque tudo, infelizmente, é cristão que não é cristão, só dá mau testemunho. Não tem profundidade na Bíblia, para começar, mau testemunho, não vive a palavra, não vive o evangelho, não glorifica a Deus, só queima o filme do evangelho. Para começar, brother, para começar. Quanto mais se preparar, né, como diz o apóstolo Paulo para Timóteo, seja um exemplo entre os cristãos.
ser um exemplo entre a sociedade, entre aspas, é fácil, né? Nós, a gente cristão, não bebe, não fuma, não adultera, não mata, dá para ter um diferencial até, né? Só ser um cristão mais ou menos meia boca já é muito diferente de um ímpio. Agora, seja exemplo entre os cristãos, isso é forte. Isso aí o funil ficou bem pequenininho, né? Então, o diabo vai perder, cara. Isso vai mudar em nome de Jesus. Mais pessoas se aprofundando, crescendo, porque a grande obra tem que acontecer. A grande obra, né? Teve um rapaz que, né, quando eu fiz o carisma, que é na Lagoinha, eu nem era da Lagoinha, né? Hoje eu sou. Eu falava com ele, era do meu trabalho, eu sempre incentivava ele a fazer o carisma, porque ele era um cristão cheio de Espírito Santo, velho. Cheio de Espírito Santo, cheio de Espírito Santo. Eu falava, cara, faz o carisma. Mano, é a sua cara. E ele sempre falava, cara, não, eu tô orando por uma direção de Deus, velho. Você não sabe como é que eu fico com isso, velho. Porque você não precisa de direção de Deus para algo que é bíblico. Buscar a Deus e se aprofundar é ordem bíblica, é direção. Quer ver? Josué 1:8. Não aparte esse livro da tua boca, antes medita nele de dia e de noite, para que possa fazer tudo quanto nele está escrito. Dessa forma prosperará o seu caminho e será bem sucedido. Salmo 119:11. Guardei tua palavra em meu coração, para não pecar contra ti. O Salmo 119, ele tem quase 200 versículos. Todos falam da mesma linha. A palavra, a tua escritura, o amor à tua palavra. O amor, eu amo a tua palavra, eu como a tua palavra. Salmo 1:1. Bem-aventurado o varão que não vive segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei de Deus, e nela medita de dia e de noite. Ele será como árvore plantada junto a ribeiros de águas correntes, cujo fruto dá no tempo certo e cuja folha nunca cai, e tudo quanto faz prospera. Meu irmão, amor à palavra. Precisa de mais? Não precisa, cara. Direção bíblica vai fazer. Eu tive um ex-discípulo também que eu falei, cara, eu peguei ele assim, quando você vai fazer o carisma? Na mesma velocidade que eu perguntei, ele respondeu, quando Deus fala comigo. Mano, eu quase fiquei na carne. Eu fiquei na carne porque eu deveria ter conversado com ele, deveria ter pastoreado. Não aguentei. Eu tive uma mistura de preguiça com desânimo e com frustração. Aí eu falei, é mesmo, cara, amém, vamos orar. Mas, cara, deu vontade de fazer imposição de pés, tá ligado? Os dois assim, ó, tá! Mano, eu não sei te falar a mistura dos sentimentos que eu tive na hora, porque a gente ama, sabe? Ama, quer ver a pessoa crescer, mas você não tem, entendeu? Eu fiquei sem mãos, difícil até de expressar, já sei, sabe como que eu me senti? Eu me senti igualzinho quando aquela discípula do Doutor Estranho, ela pega e dá uma assim, bem no Hulk, e sai o Dr. Banner do outro lado. Eu me senti assim, eu saí do meu corpo, eu perdi, velho, eu desanimei, eu nunca mais falei pra ele pra fazer seminário. Acredito, nunca mais, velho. Realmente eu fui na carne, realmente eu me quebrou. E que isso não aconteça mais, cara. Que a gente possa ser cristãos verdadeiramente fortes. Cristãos que buscam, tá acabando o tempo e eu também acabei aqui. Que a gente possa ser cristãos que buscam a palavra. Cristãos que querem aprender, querem crescer. Que faz curso, que faz seminário, que faz teologia, que se aprofunda, que não deixa o diabo falar e tirar a nossa posição de crescer. O inimigo tem corrompido, o inimigo tem feito na cabeça das pessoas cristãs, dos cristãos, feito nossa mente para a gente não aprofundar, tendo até preconceito pelo estudo da Bíblia, é surreal. Preconceito quanto a seminário, mano, é indizível. Então, em nome de Jesus isso vai mudar, em nome de Jesus nós vamos crescer juntos no Senhor, crescer na palavra, crescer na Escritura, crescer em Cristo, se aprofundar nele, que é o pão vivo que desceu do céu. Nós vamos comer esse pão vivo, como ele disse, quem não comer da minha carne e do meu sangue não tem parte comigo. Nós vamos comer dele, nós vamos crescer nele, amém? Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus, vai na paz, eu amo sua vida, vai estudar, vai fazer um seminário, vai crescer, me acompanha aí no canal Cordeiro e Leão por Luiz Henrique, manda pro pessoal, que você vai aprender também, dá para aprender pelo menos um pouquinho, né? Mesmo um tiquinho dá para crescer, tamo juntos. Deus abençoe.